você precisa saber sobre as refinações. E eu não estou falando de trigo, não estou falando de farinha branca, eu estou falando de refinações no geral. Tenho certeza que você já conhece muita coisa sobre isso, mas o que eu tenho para te falar aqui, ninguém nunca te falou. Esse é o terceiro alimento que você precisa ficar consciente ao consumo. O segundo e o primeiro estão aqui no card. Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Oi, eu sou o Nando, trabalho com mentoria em emagrecimento. Você já ouviu falar nisso? Pois é um processo exclusivo que te ajuda a melhorar a relação com os alimentos e com você mesmo, para que você emagreça e mantenha-se magro para sempre. Você precisa entender que para emagrecer, você precisa desenvolver conhecimento, consciência e controle, que é o triplo C, que eu sempre falo na minha mentoria. Se você quiser saber mais como funciona, aqui embaixo tem todos os meus contatos, vai ser um prazer poder te ajudar. Vamos ao vídeo então. Então, sobre as refinações, você precisa saber que tem dois grandes problemas. O primeiro é o excesso de alimento. Você consegue entender que uma colher de farinha de arroz tem mais arroz do que uma colher de arroz, por exemplo, porque está refinado, né? Se você pegar uma farinha de coco, por exemplo, você pega um coco e coloca numa xícara, certo? Em refinação, né? Triturado ali, farinha de coco. Uma xícara cheia de farinha de coco, você vai ter 3, 4, 5 cocos. Você consegue consumir tudo isso de maneira integral? Tenho certeza que não. Porém, você vai lá e faz um bolo, que vai uma xícara de farinha de coco, uma xícara de farinha de castanha, uma xícara de farinha de aveia. É muito alimento. Quando você percebe, você tem um bolo desse tamanho com um monte de comida ali dentro, compactada. Você consome esse bolinho numa tarde sozinho, come escondido para não dividir, e quando você percebe, você comeu um monte de alimento. Muita gente tem falado para mim assim: Nando, mas eu como bolo fit, pão fit, tudo fit, e eu não sei porque eu não emagreço. Porque tem muita comida ali dentro. Tá tudo bem você consumir um bolinho fit, tá tudo bem você consumir as farinhas mais saudáveis, né? As farinhas que contêm mais nutrientes, até o próprio trigo mesmo, o pão feito pela avó, tá tudo bem, você só precisa ter equilíbrio alimentar. Pense sempre nisso. O grande problema de você estar gordo ou gorda, né, ter gordura no seu corpo, é que você está comendo de maneira excessiva. E muitas vezes é nesse detalhe que você peca, entende? Então, as refinações têm sempre excesso de alimento. Pensa nisso. Outros dois exemplos para você entender bem sobre a refinação. Suco de laranja. Você pega 5 laranjas, refina, tira só o néctar, só o açúcar e toma sozinho, tranquilo. Agora tenta comer 5 laranjas. Tem muita fibra, muito nutriente ali. Você não consegue consumir 5 laranjas, entende? Então é melhor que você consuma o alimento inteiro do que você tira só o néctar, só o açúcar. Se você parar para comparar, um copo de suco de laranja tem quase a mesma quantidade de açúcar que um copo de Coca-Cola. Claro que são alimentos totalmente diferentes. A Coca é muito mais nociva para você, porém, em nível de açúcar, é muito parecido. Então é melhor que você consuma a laranja. Vai ter menos alimento e vai ter mais nutrientes, entende? O outro segundo exemplo que você precisa pensar é no purê de batata, por exemplo. O que você faz? Você pega a batata inglesa, faz um purezinho. Tenta fazer isso em casa. Pega uma batata só, cozinha e faz um purê. Vai dar 2, 3 colheres. O que você faz? Você olha para aquilo e fala: é pouco. Eu vou fazer 3, 4 batatas para conseguir ter um volume considerável no meu prato. Porém, você está comendo 3, 4 batatas no seu prato, entende? Então, quando você for comer purê, tá tudo bem comer purê, mas cuida com a quantidade. Então, coloca uma quantidade adequada de batatas e depois faz o purê. E mesmo que seja uma quantidade visivelmente pequena, lembra que tem bastante comida ali. Lembra o que era aquele alimento antes da refinação, tá certo? Então, cuida com os excessos por conta da refinação. E o segundo grande problema da refinação é o processo de absorção nutricional. O que acontece? Nós temos 4 funções no corpo que precisam funcionar para que o seu corpo trabalhe de maneira efetiva. Entende? Quais são elas? Digestão, absorção, recepção e evacuação. Lembra disso?
Então, quando você mastiga o alimento, você tem liberação de ácido gástrico no teu estômago. Para quê? Para fazer uma boa digestão. Você tendo uma boa digestão, você tem uma boa absorção. Você já ouviu falar que você é o que você come? É a maior mentira. Você é o que você absorve. Nem tudo que você come você absorve. E aí o corpo começa a parar de funcionar. Então, quando você tem refinação, você não mastiga tanto quanto mastigaria se tivesse o alimento inteiro, certo? Por exemplo, purê de batata. Uma batata al dente você mastiga mais do que um purê. Isso faz com que você libere menos ácido gástrico no estômago, consequentemente prejudicando o processo de absorção nutricional. Você não absorvendo de maneira adequada, você não recepciona, é no cérebro que você recepciona os nutrientes e você começa a comprometer a sua evacuação. E o seu estado físico, a sua expressão física, ela não é representada apenas pela gordura. Você não está com uma expressão de sobrepeso só por conta da gordura. A gente tem aí bolo fecal retido, retenção líquida, gases, entende? Então, quando você tem uma boa alimentação, quando você mastiga bem, quando o alimento tem mais fibra, quando o alimento tem mais nutrientes, você melhora a sua digestão, consequentemente sua absorção. Então, cuide com as refinações, tá bom? Não significa que você não pode consumir, mas que você deve fazer isso de maneira consciente. Lembra do que eu sempre falo aqui: conhecimento, consciência e controle. É o triplo C que você precisa para emagrecer e ter qualidade de vida para sempre, tá bom? Eu sou o Nando, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem precisa saber dessas informações. Comenta aqui qual refinação você mais gosta e não deixa de me seguir aqui no canal, tá? Tem muito assunto novo por aí, eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito em relação aos teus resultados. Vai ser um prazer poder te ajudar. Até logo, tchau!